Bom, boa tarde, pessoal. Passando para desejar bastante saúde para vocês e para a gente conversar sobre alguns institutos ainda da questão envolvendo as sucessões. Estou com problema de saúde e aí, por isso, estou tendo que fazer as gravações e aí depois a gente conversa sobre a continuidade das questões. Bom, a gente parou, a última aula a gente viu herança jacente e herança vacante, e aí hoje a gente vai ver um pouquinho de petição de herança. Petição de herança, ela não tinha previsão no Código Civil de 1916, e no Código Civil de 2002 ela vem disciplinada nos artigos 1824 a 1828. Aqui, importante uma primeira observação, que apesar de não ter essa previsão no Código Civil de 1916, isso não impediu que esse tipo de ação processual fosse utilizada sem nenhum problema. Isso vem dizer para a gente o quê? Que, ainda que não exista uma previsão legal de um tipo de procedimento, a gente pode fazer qualquer tipo de pedido, e esse era um pedido muito comum na prática, e é um pedido bastante comum ainda hoje. Se poderia fazer perfeitamente esse pedido sem ter um regramento legal, porque aí a gente ia usar o nosso procedimento comum para o trâmite dessa ação, que é o procedimento comum que vai ser aplicado no trâmite que está previsto aí para regulamentar ela pelo CPC. E aí eu trago aqui um conceito para vocês. O que serve essa ação de petição de herança? Ela visa duas coisas. Primeiro, o reconhecimento da qualidade de herdeiro de alguém, com o objetivo de que uma vez reconhecido, que seja entregue bens ou direitos a que ele tem direito e que estão na posse de outro. E aí, por esse conceito, a gente extrai um duplo propósito. Qual é ele? O reconhecimento da condição de herdeiro de alguém e entrega dos bens da herança a quem de direito. Isso está com a previsão, esses dois, do propósito, lá no 1824 do Código Civil. Olha o que ele diz aí. O herdeiro pode, em ação de petição de herança, demandar o reconhecimento de seu direito sucessório para obter a restituição da herança ou de parte dela, contra quem, na qualidade de herdeiro, ou mesmo sem título, a possua. Então, essa é uma ação que serve para que esse herdeiro tenha reconhecida a qualidade dele de herdeiro, e segundo, que a partir daí, que ele possa ser restituído de um patrimônio que está no nome de um terceiro. E aí, em vermelho, aí o último parágrafo, que é muito importante. Essa ação processual de petição de herança, ela não se presta para os casos em que a condição de herdeiro é conhecida e que tem ele condições de prová-la, o que se resolve no próprio inventário. O que se quer dizer aí? Se, por exemplo, eu consigo comprovar no próprio inventário que eu tenho a condição de herdeiro, como é que eu provo isso? Com uma certidão de nascimento. Se eu tiver comprovado esta condição, eu resolvo essa minha falta da entrega da minha parte do patrimônio no próprio inventário. Então, a petição de herança serve, primeiro, para que se reconheça a qualidade, a condição de herdeiro de alguém e depois se entregue o patrimônio dele. E aí é muito comum, na prática, quando a parte sabe da existência do inventário, de ingressar com pedidos de quê? De investigação de paternidade e petição de herança. Por quê? Porque uma vez declarada que a paternidade é daquela pessoa que faleceu, o segundo pedido de petição de herança, se existe já uma... Deixa eu pegar um chimarrão aqui. Existe o que no processo? Vai existir uma decisão do juiz que está analisando esses dois pedidos, e esse juiz vai informar o juiz do inventário que tem esta ação em trâmite e vai solicitar ao juiz que faça uma reserva de patrimônio lá. Isso também é muito importante porque de entrar com a investigação e esta petição de herança. Porque, uma vez informado a existência da investigação de paternidade dentro do inventário, qualquer negociação que se faça dentro do inventário, aquele que adquirir esse patrimônio não vai poder alegar que está de boa fé. Por quê? Porque ele vai saber da existência
desta pessoa que está discutindo a qualidade de herdeiro ou não daquele que faleceu, tá bom? Então, é uma questão bem, na prática, ela é bem, demanda um certo cuidado. A legitimidade ativa para propor esta petição de herança é daquele herdeiro que foi preterido, prejudicado na sucessão, porque não tinha um título, com o objetivo de quê? De ver reconhecido o direito dele à sucessão daquela pessoa que faleceu. Então, a princípio, a legitimidade ativa não teria grandes dificuldades, seria para aquela pessoa que ainda não tem formalmente a declaração de que é herdeiro de alguém, e que ele vai demandar para ser reconhecido isto, e a partir daí consiga uma parte do patrimônio daquele que faleceu. Apesar de ser aparentemente tranquilo esta questão de quem pode ingressar, existem algumas discussões na doutrina quanto a esta legitimidade. E aí o primeiro é do representante, na forma do artigo 1851, cuja condição de herdeiro do representado não havia sido reconhecida, de pleitear o reconhecimento por ele, o que depende da condição do direito daquele a quem representa. E aí eu busco um exemplo da doutrina para explicar esse problema aqui. Um filho biológico não reconhecido, que não ingressou com a investigação de paternidade e faleceu logo após a abertura da sucessão do pai. Os filhos desta pessoa que faleceu, que não foram reconhecidos, netos do decujus, não teriam direito de representá-lo? Se estes, por direito próprio, vierem a discutir a ancestralidade e a relação avoenga com o decujus, ou seja, a relação avoenga é de neto-avô, quem sabe não teriam condição de pleitear após o reconhecimento a fração que teriam direito por representação ao pai não reconhecido. Então, aqui, na verdade, não se poderia propor a investigação de paternidade com a petição de herança, porque o suposto herdeiro faleceu. E aí a doutrina vai discutir, mas será que os filhos desse herdeiro que não foi reconhecido, eles poderiam entrar com uma ação declaratória de investigação, de ancestralidade, e a partir de confirmar que o decujus, que tem a herança, tinha um vínculo de pai para filho com o pai destes herdeiros, desses netos, teriam condição de pleitear dentro do inventário uma parte, a doutrina sustentando que, nesse caso, estes herdeiros do herdeiro do decujus teriam direito de pleitear esta questão, tá? Bom, e aí a gente vai para uns... E nesse ponto, desculpe, temos aqui, interessante, um julgado do STJ, que diz assim, ó, processual civil, investigação de paternidade, ação declaratória, relação avoenga, relação entre avô e netos. Conquanto sabido ser a investigação de paternidade do 306 do Código Civil uma ação personalíssima, então eu só posso ingressar com uma ação de investigação de paternidade se eu sou o suposto filho, os supostos netos não poderiam ingressar. O STJ disse assim, que é admitível uma ação declaratória, para que diga o judiciário existir ou não a relação material de parentesco com o suposto avô que, como testemunha, olha só esse avô artista que ele fez, firmou na certidão de nascimento dos autores a declaração que fizera seu pai ser este, em verdade, seu avô, caminho que lhes apontara o STF, quando excluídos do inventário, julgou o recurso que interpuseram. E aí, nesse julgado, foi reconhecido direitos que eles teriam a possibilidade de discutir isso por meio de uma declaratória, esta relação de parentesco. Se julgada essa declaratória procedente no sentido de declarar esse parentesco, seria viável discutir se eles teriam ou não a possibilidade por representação de pleitear algo lá no inventário. Uma segunda situação é a do herdeiro que renunciou ao seu direito sucessório. A renúncia não daria direito a que os descendentes do renunciante, herdeiros do decújo, viessem a pleitear a condição de herdeiros, com o objetivo de receber alguma fatia do quinhão. Esse dispositivo aqui, conforme eu não falei para vocês, mas quando a gente estudou essa questão da renúncia e viu que se o herdeiro renunciar, os herdeiros dele não têm direito a qualquer direito dentro
da partilha, sempre me pareceu uma regra, assim, analisando os casos concretos, meio injusta, porque apesar de estar renunciando a um direito dele, reflexamente, ele também estaria atingindo os seus herdeiros. Então, a doutrina vai criticar um pouco essa possibilidade de renúncia e isso não demandar nenhum direito para aqueles herdeiros do renunciante. E uma terceira situação, daquele que, estando vivo, sem prova da sua condição de herdeiro, foi omitido na sucessão e, mesmo nesta condição, não demonstra interesse em ingressar com ação de petição de herança. A pergunta é: caberia aos herdeiros da classe seguinte substituí-lo? Quais são os herdeiros da classe seguinte? Se ele é filho, os netos. Há entendimento doutrinário de que sim, poderia haver essa substituição. Mas estes três aqui são exemplos doutrinários. A princípio, pela jurisprudência, vai caber a legitimidade para esse tipo de ação por ser personalíssima só para aquele herdeiro. Aquele herdeiro no sentido de ser uma relação próxima, de pai para filho, de mãe para filho, não de avô para neto, conforme essas situações aqui que eu destaquei para vocês, tá? A legitimidade passiva vai depender, ela é da sucessão do espólio, desde que ainda não exista a partilha, a divisão do patrimônio. Se já feita a partilha, deverão o quê? Todos os herdeiros serem chamados à ação de acordo com o que receberam. E aí surge um problema, a condição daquele terceiro que adquire bens do espólio. Ou seja, imagina que se dividiu um patrimônio, foi feita a partilha, e que alguém comprou um determinado bem dentro do inventário. Se for para uma petição de herança, se tiver que redistribuir esse patrimônio com a inclusão de um outro herdeiro que não participou do plano de partilha original, se esse terceiro que comprou seria atingido ou não pelos efeitos dessa decisão. E aí a gente fala de posse de boa ou de má fé, seja dos herdeiros que constam do inventário e da partilha do bem, e seja também deste terceiro que adquiriu o patrimônio. O 1826, sobre isso, vai dizer o seguinte, que o possuidor da herança está obrigado à restituição dos bens do acervo, fixando-se-lhe a responsabilidade segundo a sua posse, observado o disposto nos artigos 1214 a 1222. E o parágrafo único vai dizer: a partir da citação, a responsabilidade do possuidor se há de aferir pelas regras concernentes à posse de boa, à posse de má fé e a mora. Mora é o retardo na entrega de um determinado bem. Tá? Então, aí, eu separei aqui em dois tópicos. Primeiro, a posse exercida por aquele que estava na condição de herdeiro, mas que dessa foi destituído pela declaração melhor do direito de um terceiro. Deve ser analisada no aspecto objetivo da boa e da má fé. Então, por exemplo, é aquelas hipóteses em que eu tinha 4 herdeiros, entre eles foi dividido o patrimônio. Eu incluo mais um herdeiro, parte desse patrimônio tem que ser destituído daqueles 4 herdeiros originários. Então, aí eu tenho que analisar se este terceiro herdeiro estava de boa ou de má fé. E de acordo com os artigos 1214 a 1222, vai-se assegurar ao possuidor de boa fé uma série de direitos: os frutos recebidos, as despesas com a produção e a custeio dos frutos pendentes, a isenção de responsabilidade pela perda ou deteriorização da coisa, a que não deu causa, o direito à indenização pelas benfeitorias necessárias e úteis, direito de levantar as benfeitorias voluptuárias quando puder, retenção pelo valor das benfeitorias necessárias e úteis. Se a posse era de má fé, aí ele vai responder por uma série de questões que estão aí no slide para a gente, tá? E aí tem a questão do herdeiro aparente. O que é o herdeiro aparente? Aquele que, não sendo titular do direito hereditário ou da condição de herdeiro, venha a ser assim considerado por um erro ou por um desconhecimento de um fato, uma realidade que lhe retirava essa condição. E aí eu aponto um exemplo: aquele que morre deixando apenas herdeiros colaterais,
e a eles, por força do 1829, 4 do Código Civil, é entregue a totalidade dos bens da herança. Alguns deles, logo da partilha, alienam parte dos bens, e após as alienações se descobre que o autor da herança havia deixado testamento válido, pelo qual deixava a totalidade da herança a uma terceira pessoa. Como no caso os colaterais não são herdeiros necessários, a pessoa que faleceu, se tiver um testamento, ela pode deixar a totalidade dos bens no testamento para um terceiro, tá? Então, nesse caso, eles seriam herdeiros aparentes, por quê? Porque, a princípio, aparentemente, pela legislação, eles seriam os herdeiros por ser colaterais, mas, diante da existência de um inventário que se descobriu depois, que deixava a totalidade da herança para um terceiro, eles são considerados, então, herdeiros aparentes. E aí tem a condição do terceiro, adquirente da coisa a título oneroso, realizou a aquisição de boa-fé, acreditando na condição de herdeiro do alienante, recebeu o quinhão hereditário que lhe foi atribuído por meio de uma decisão judicial. Assim, nesta condição, não cabe ao herdeiro real, aquele que entrou com a petição de herança, reivindicar o bem do adquirente, que permanece com a sua propriedade, mas tem ele o direito de pleitear do possuidor originário, daquele herdeiro aparente que vendeu, o valor do bem alienado. E aí eu falei para vocês já em outras aulas que isso gera muita injustiça, porque às vezes aquele que alienou o patrimônio não tem condição de fazer qualquer tipo de pagamento para o herdeiro que foi preterido. Como ele não vai poder buscar isso desse terceiro que adquiriu o bem de boa-fé, ele vai ficar, infelizmente, fica naquela assertiva que se diz assim, ganhou, mas não levou. Contudo, esses terceiros, eles devem figurar no polo passivo da ação, de acordo com o 1827, que diz assim, o herdeiro pode demandar os bens da herança, mesmo em poder de terceiros, sem prejuízo da responsabilidade do possuidor originário pelo valor dos bens alienados. Parágrafo único. São eficazes as alienações feitas a título oneroso pelo herdeiro aparente a terceiro de boa-fé. Então, nessa petição de herança, eu vou incluir esses terceiros e ali eu vou ter que fazer que tipo de prova? Que esse terceiro estava de má-fé ou de que essa alienação foi feita a título gratuito e não a título oneroso. Se ele tiver de boa-fé e a alienação for a título oneroso, eu não tenho como buscar o patrimônio desse terceiro, tá bom? Como mencionado acima, que a aparência protege o adquirente de boa-fé em alienação onerosa feita por quem perde a condição de terceiro, como o caso, exemplo, do herdeiro que venha a ser declarado indigno, que na forma do 1817 do Código Civil, consideram-se válidas e eficazes as alienações feitas do patrimônio que recebeu por herança, antes de declarada sua indignidade e, consequentemente, perda da condição de herdeiro. Então, aqui eu trago um exemplo daquele que teve contra si uma ação para declarar a indignidade, exclusão por indignidade, a gente viu quais são as hipóteses. E aí, tudo aquilo que ele fez antes de ser declarada a indignidade, se ele, porventura, vendeu esse patrimônio para um terceiro e esse terceiro está de boa-fé, eu não tenho como buscar do terceiro, eu vou poder buscar desse herdeiro que foi declarado indigno, mas pela boa-fé do terceiro adquirente, não vou poder buscar dele. Aplicam-se aqui todas as considerações feitas quanto aos efeitos decorrentes da posse de boa ou má-fé, supracitados nos artigos 1214 ao 1222, que se aplicam ao quê? Ao herdeiro aparente, mas também vão se aplicar aos herdeiros que adquiriram, aos terceiros que adquiriram a coisa de boa-fé. Da mesma forma, de se considerar como eficaz o pagamento de um legado, o que é um legado? É uma parte do patrimônio que foi destinada a alguém em testamento, feita pelo herdeiro aparente de boa-fé, conforme previsto no 1828 do Código Civil. O que vai dizer o 1828? O herdeiro aparente, que de boa-fé houver pago um legado, não está obrigado a prestar o equivalente ao verdadeiro sucessor, estalvado a este o direito de proceder contra quem o recebeu. Então, nesse caso, eu posso buscar o pagamento deste que recebeu o legado, mas não do herdeiro aparente, se ele estiver de boa-fé na entrega.
E aí, por fim, para a gente finalizar essa ação de petição de herança, eu trago alguns problemas relacionados com o prazo de exercício disto. O prazo para o exercício dessa ação processual tem um enunciado muito antigo, 149 da súmula do STF, que diz assim: é imprescritível a ação de investigação de paternidade, mas não o é a de petição de herança. Então, investigação de paternidade posso propor a qualquer tempo, mas eu tenho que cuidar o prazo para ingressar com uma petição de herança para que essa declaração de paternidade possa valer num processo em que eu possa tentar buscar patrimônio daquele falecido que era o meu pai ou a minha mãe. O prazo que regula isso hoje é o do 205 do Código Civil, 10 anos. Então, eu tenho o prazo de 10 anos para ingressar com esta ação de petição de herança. Mas quando é que esse prazo prescricional começa a contar para aquela pessoa que não é investida na condição de herdeiro? Pacífico entendimento na jurisprudência de que isto começa a contar a partir do trânsito em julgado da ação de investigação de paternidade, e não da abertura da sucessão. Então, eu vou, a partir do trânsito em julgado, da decisão que declarou a investigação de paternidade, dali, se eu não cumulei a investigação de paternidade com a petição de herança, eu tenho, do trânsito em julgado, 10 anos para ingressar com a ação de petição de herança. Tá bom? Segue aqui para vocês um fluxograma da questão envolvendo a petição de herança. Então, sobre petição de herança, seria isso. Eu vou passar depois a fazer uma gravação sobre a questão da... deixa eu ver aqui, que me faltou. Da sucessão legítima, que é o nosso próximo assunto, e é até aqui que vai cair na nossa prova, tá bom? Então, por hora é isso, pessoal. Um abraço.